Número 103. Salmo de número 103, por favor, abre aí. Ok, vamos a meditar algunos versículos aquí. Salmo de número 103. Ok, el verso 1 adelante. Ok. Amén. Glórias a Deus. Dice assim: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Wow. Queridos, quero falar esta manhã sobre uma confiança plena em Deus. E quando é que a confiança, a Bíblia diz que necessitamos aprender a confiar em Deus. Quero que vocês que estén aqui, por favor, pongan atenção. Vou tratar de ser bastante rápido. Necessitamos aprender a confiar em Deus. Agora, não se pode confiar em alguém sem que antes este alguém já depositou em ti uma linha de crédito. Ou seja, ele hizo algo para que você pudesse dizer, realmente a pessoa tem palavra. Realmente a pessoa ela pode cumprir com tal coisa. Não se pode confiar em alguém a qual esta pessoa não te marcou com algo. Por isso, a confiança em Deus, ela tem que ser basada em uma coisa. Tu estavas caído e perdido, e aún em esta condição, Jesucristo morreu por ti. Então, Ele é digno de toda confiança, porque estávamos descarrilados, apartados da presença de Deus, e Ele vino a morrer por nós em nosso lugar. Se hizo pecado, se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Entonces, Cristo, Él es digno de toda confianza porque Él hizo algo tremendo y algo poderoso. ¿Cuántos me acompañan? Ok, entonces confiar en Dios es también traer la memoria algo que Dios hizo por ti. No vas a poder andar en fe, não vas a poder vivir em la fé agrada a Deus, a Bíblia diz, e fomos diseñados para andar por fé. Fé é o plano que Deus criou. Os cristianos devem viver por fé, andar por fé, ok? Agora, é impossível andar por fé sem saber a quem você lo crê e lo que é que Ele pode fazer por ti. Então, ponga atenção nisso, querido. Observe, a confiança em Deus, ela tem que ser trabajada, ella tiene que ser cultivada, ella tiene que ser hacer mantenimiento en ella. Quando é que perdemos a confiança? Quando nós olvidamos de los beneficios que Ele já nos hizo. Todas as vezes que você se olvida de los beneficios que Deus te hizo, você vai menguando em la confiança. Automaticamente se vai borrando de sua mente. Quando você se olvida de lo que Deus hizo contigo, el mínimo detalhe, que hoje para ti é algo mínimo, pero que aquele presente momento que você estava passando, era todo o que você necessitava. Hoje passaram anos, passaram décadas, semanas, estações, temporadas, e você lo mira lo que Deus hizo ayer, você diz, pero aquele é muito pequeno. Hoje é pequeno, dada a circunstância a qual você vive hoje. Em um tempo diferente, uma etapa diferente, quizá o que você disse, o que Deus hizo ayer foi algo pouco, pero em aquele momento, em aquele dia, em aquela hora, em aquela semana, era todo o que você necessitava. E Deus estuvo presente, e Ele te deu alívio, Ele te deu resposta. Então, quando nós deixamos de trazer à memória o que Cristo hizo por nós, começamos a entrar em um declínio, ou seja, começamos a menguar em todas as áreas. ¿Por quê? Porque los cielos lee eso como una irreverencia, una persona que no es agradecida. Los cielos también nos observan, querido. Amén. Necessitamos discernir isso. Então, Davi, ele está passando um momento de muita aflição, e este momento de aflição, Davi, ele entra em um conflito que todos passamos, onde nossas emoções, nossa alma, nossos desejos, nossos pensamentos começam a golpear-nos, começam a dizer certas coisas a causa do presente momento que estamos passando, a causa da presente semana que estamos vivendo, a causa de não haver uma resposta na hora que estamos necessitando. Nossa alma trata de apretar-nos de uma tal maneira que a intenção sempre é como maldecir a Deus. Em outras palavras, Senhor, não vês que estou sofrendo?
¿No ve que estoy muriendo? ¿No ve que yo estoy necesitando? Porque su alma te va a apretar para que usted siempre se acuerde de Dios solo en la hora. Su alma no va a permitir, sus emociones no van a permitir que usted se acuerde del Dios que hizo ayer contigo. Porque la intención del alma es hacer con que usted literalmente venga a pecar contra su Dios. Es la carne, es el yo, es la naturaleza humana, querido. Amén. La Biblia dice que ella está viciada en los deleites de esta tierra y ella no logra discernir la voluntad de Dios. La Biblia dice que nuestra alma milita contra nuestro espíritu, nuestra carne lucha contra nuestro espíritu. Nuestro espíritu quiere Dios, pero nuestra alma no, nuestra carne no quiere. Entonces usted va a tener que aprender a discernir etapas y momentos que estás viviendo, y en este momento tú vas a tener margen, vas a tener datos, vas a tener bastante bases para poder hasta cuestionar el por qué Dios no actúa. Pero sea sabio, sea una mujer inteligente, sea un hombre inteligente. En este momento no cuestione la omnipotencia de Dios. No cuestione la omnipresencia de Dios. No cuestione la onisciencia de Dios. Amém, querido? Amém. Satanás, ele não pode ler sua mente. Satanás, ele não pode ler seu coração. Pero Deus sim. Deus, ele é onisciente. Ok, querido? Satanás, ele não é onisciente e tampouco onipresente. Deus está aqui agora mesmo, ele está allá em Japão, na mesma hora. Porque a Bíblia diz que ele é onipresente. Satanás, ele não é onipresente. Aunque seja de milésimo de segundo, ele tem que fazer como um viaje. Ele não é como Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando você lê o Salmo 139, habla de la onipotência de Deus, onisciência de Deus e onipresencia de Deus. Agora, Deus, ele sabe lernos de todas as maneiras. Nosso comportamento, nossa mente, antes que a palavra salga de nossa boca, ele sabe o que queremos falar. Ele vê coração. Então, necessitamos entender que nossa alma sempre vai incitar-nos a pecar contra Deus. Deus saca o povo do Egipto, e quando Deus saca o povo do Egipto, hermano, Deus abre o mar, Deus envia señales, Deus abre o mar e Deus passa por el mar. Deus envia por la noche uma coluna de fuego que los calienta del frío. Durante el sol, Deus pone la chequina, la nube de su gloria para hacer sombra para ellos. Todo eso Deus hace, pero llega un momento que ellos se como se dice en español, que se acostumbra de comer la misma cosa siempre. ¿Cómo se dice? Se antoja. Sí, estoy bien en español. Entonces ellos se cansan de comer la misma cosa y ellos dicen, ay, estamos cansados de eso, de maná y eso. Ellos querían carne. Hermano. E eles começam a questionar a Deus, dizendo assim, que bueno eram os pepinos del Egipto. Está na Bíblia, mano, pepinos. Será que é bueno os pepinos del Egipto? E mais, como seria bueno as cebollas del Egipto? Eles estranhavam isso. Menospreciando o maná que Deus estava dando a eles. E eles queriam carne, e Deus hizo llover cordonices, e eles comiam carne hasta salir por los ojos. Deus mostrou provisão para eles. E Deus está tratando de ensinar o povo a andar de independência e fé e confiança. Ou seja, Deus abre o mar para eles, e eles passam, tudo ok. Pero depois, o maná, quando vem o maná, Deus hace fluir o maná. E quando eles comem o maná, Deus disse assim, mira, coma para hoje e não guardem. Deus havia dito, não guardem, que Deus estava ensinando eles a andar em fé e confiança. Não guarde o maná. E havia um grupo, hermano, que guardava o maná. Quantos sabem que passava com o que guardava? Se convertia em quê? Em gusanos. Deus estava ensinando a eles assim, mira, amanhã vai manar outra vez, coma hoje, não hace falta guardar. Pero, eu vou guardar, não vai ser que amanhã Deus falhe comigo. Amém? Há um momento que você não pode guardar nada. Quando se trata de las coisas de Deus. Se você guarda, pode convertir-se em gusano. Você sabia que há temporada de transição, que há coisa que você não pode guardar? Você sabia que há semilha que você tem que sembrar? Porque depois você vai sembrar ela e já não serve para ser sembrada.
Quantos estão entendendo? Então, confiança em Deus depende de nossa mente, de nosso entendimento. Então, primeiro passo que necessitamos aprender, como se confia em Deus. Primeiro, traga sempre à memória algo que Deus hizo por ti, irmão. Porque se Deus não hizo nada em sua vida hasta hoje, vamos orar que a partir de hoje Ele vai começar a fazer algo. Eu me nego a crer que Ele nunca te hizo nada, irmão. Ele já hizo coisas grandes. Amém. Los extranjeros aqui, los imigrantes, eu estou seguríssimo que a maioria de los que vêm de outros países, não a grande maioria que estão aqui, fizeram aquela oração como Jesucristo, que Ele estava, quando Ele queria lançar no monte del precipício. A Bíblia diz que a gente queria lançar Jesucristo no monte del precipício. Ele estava aqui, ó, a borda del precipício aqui, e a Bíblia diz assim, ó, que vino sobre ele a unção de los extranjeros. Qual é a unção? A Bíblia diz assim, ó, que Jesucristo se hizo invisível. Deus lo hizo passar em meio da multitud. O que significa isso, pastor? Quantos extranjeros vieram como eu, allá del Mato Grosso, de la selva, allá del... Só uma maletita assim, e andando assim, ó, como se fora... E pero no Espírito, Senhor, há-me invisível. Oh, Senhor, há-me invisível. Senhor, há-me invisível. Quando veja meu passaporte aí, Senhor, que veja minha cara como cara de turista que viaja a todas as nações do mundo. E Deus hizo invisível e entrou, passou. Quantos aqui, querido? Quantos aqui? Eu sinto isso. Irmão, quantos aqui barrando los metrôs, los metros? Você quando veia um coche azul com uma luz assim, azul, brilhando assim. Ou a vezes você barrando, eu sinto isso forte, mano. Será que já passou só comigo? Você quando não tinha papéis, você barrava por la escalera. E de repente, quando você barra a escalera, mira la secreta aí, la policía. E de repente, você passa de alto. E você diz, wow, que é isso? Isso é Deus. Amém. Ou seja, há vários detalhes em nossa vida que Deus nos guardou, querido. Amém. E sem falar de los milagros, irmão. Estos dias eu fui a jurar a nacionalidade espanhola. Aí então você perguntou, ¿eres espanhol? Eu digo, sim, eu sou espanhol. Pensa, irmão. Nem documentação brasileira tinha bem, imagina agora. Assim passa. Eu sei que falando isso parece que é gracioso, mas Deus sempre hace coisas em nossa vida. Sabe, irmão, Deus, Ele é bueno. Uau! Quantos aqui de vosotros que estáis aqui oraram, ou quizás estão orando para pagar o alquiler de uma habitação, pero quizás a sua realidade hoje, Deus te vai prover, amanhã você está pagando seu piso. Ou quizás quantos momentos te oraste por algo para comprar o abono de transporte, e Deus te supriu de alguém que te bendijo com 20 euros, 30 euros. É assim. Por isso necessitamos aprender como Davi. Ele disse a sua alma, a sua mente, ele disse assim, bendice a alma minha a Jeová e bendiga todo mi ser, su santo nome. 2, ele dá uma ordem, ele disse assim, bendice alma minha a Jeová e não olvides, porque solo bendecir não é suficiente. Solo bendecir não é suficiente. Bendice alma minha a Jeová e não te olvides de todos sus benefícios. Você se acorda de todos os benefícios que Deus hizo por ti? Quando você começar a enumerá-los, você vai ver que são muitos. Quantos estão discernindo o que Deus está falando? Seja agradecido a Deus. Confia em Deus. O que está matando os cristianos é um coração que não é agradecido, querido. Quando tu eres agradecido, los cielos te contemplan, Dios te contempla y dice, es un siervo, es una sierva, es un hijo, es una hija, que yo tengo contentamento, es agradecido. Todo lo que Cristo hacía, Él daba gracias. Y Él agarraba el pan, daba gracias. Él agarraba los peces, daba gracias antes de multiplicarlo. Cuando su corazón no aprende a alcanzar lo que Dios hizo y ser agradecido, ¿cómo Dios te va a lanzar una siguiente bendición mayor de lo que usted más necesita? Tiene que ser agradecido, hermano. Cuidado para não entrar e não enredar-se no campo da murmuração. Isso traz tristeza no coração de Deus. Amém, queridos? Hermano, não seamos, temos que ser agradecidos. Amém.
Tem que ser agradecido. Amém, queridos. Agradeça a todo, irmão. Agradeça o coche que tu tienes. Pero não é um coche tão novo. Agradeça. Agradeça o autobús, o metrô que tu andas. Amém. Vou falar algo aqui, pero lo mejor muitos que, porque vosotros sois atuales, não? Lo mejor não vai discernir, pero alguns que vêm assim del campo vai entender. Encontrei uma pessoa que foi criada como no nível que eu fui criado, assim meio campesino, e estava um pouco assim porque o metro tardou 4 minutos em chegar o metro. Era 2 e ele puso logo depois uma na pantalla 4 minutos. E eu hablando, não? Porque temos, digo, ai que como nós somos acelerados, não? E agora os metros estão a vezes tardando e eu mirei assim, em meu tempo, a vezes tinha que estar na parada de autobús, quizás 1 hora, 40 minutos. E quando o autobús parava, você dizia assim, para aqui, não, ele parava já, e você tinha que correr porque vinha o que é a terra. Então, hermano, nós vamos, a estação passa, mas necessitamos ser agradecidos, querido. Cuidado porque o tempo que estamos vivendo é tempo acelerado. E as coisas que são aceleradas, já existem a aceleração para que você não seja agradecido. Porque a Bíblia diz assim, ó, espera. Porque a espera te define como alguém que é agradecido, não? E a pessoa que não quer esperar, ela não é agradecida. Ponga por favor, hija, Salmo 40, Isaías capítulo 40. Deus está ensinando a nós aqui a sermos mais agradecidos. Sermos agradecidos, querido, por todo. Sabe, agradecer pelos filhos que tem, por la casa que tem, por los padres que tem. Por todo, agradeça ao Senhor, Senhor, graças. O céu se abre quando somos agradecidos. Amém, querido. Temos que ser agradecidos. Isaías 40, quero ler uma história aqui para que você veja como a vezes Satanás trabalha em nossa vida. Quando nós não somos agradecidos, a la situação mala que estamos passando, hacemos com que Deus seja inferior a la situação que estamos passando. Vou repetir. Quando tu não eres agradecido, a situação mala que tu estás passando, ou esteja passando, ou passará, tu vas a hacer com que su Deus seja inferior ou menor ao problema que tu estás passando. Quando tu eres agradecido, tu mantienes su Deus por encima do problema que tu estás passando. Quando tu dejas de ser agradecido, a murmuração se vai meter. Su alma vai fazer com que você só se recorde que agora Deus não chegou na hora que você quisiera. E sua alma nunca vai permitir que você acorde de los benefícios que Ele já te hizo no passado. Então, quando você é agradecido e entrena isso em sua mente, você entrena em ser agradecido a Deus no mesmo detalhe, irmão. Passa um problema ou outro, seja sempre agradecido. Você vai manter Deus por encima do problema. Quando tu não eres agradecido, tu pones em sua mente, em seu coração, tu lo pones automaticamente Deus por debaixo de seu problema, inferior a seu problema, como se seu problema fosse superior a seu Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Deus, Ele obra à medida que nós outros vemos. A pergunta é, como você vê seu Deus? Abraão, ele viu um Deus, graças a Deus. Abraão, ele viu um Deus retrasar a Santa Cena porque vamos ser mais pão. Amém. Glórias a Jesus. Significa que há mais gente. Dá um aplauso a Jesus. Assim que, se eu retraso o culto, não é culpa minha. Então, aleluia. Então, querido, observe que lindo. Todas as vezes que tu problema é grande, por grande que seja, se você não logra ser agradecido, automaticamente tu vas a poner Deus a uma medida. Não ponga Deus inferior a nada.
siempre es superior a todo. Porque eso agrada a Dios. Eso es ser agradecido. Ok? Isaías 41, 40. Vamos a leer aqui um texto bastante rápido aqui. Versículo 12. Observe aqui que Deus vai falar com o profeta Isaías. E como nós entramos a veces em isso, hermano. Há umas finanças, há que cobrir um gasto, há um problema de saúde, há uma enfermidade. E a vezes pensamos que este problema de enfermidade ou esta finança que não vamos lograr cobrir, ou esta deuda ou o que seja, pensamos que isso é superior a lo que Deus pode fazer. E quando você estabelece essa sentença e crença em sua mente, Deus diz assim: eu só posso ser o que tu eres, porque o primeiro nome de Deus em las Escrituras é Eu Soy. Então, eu sou que Ele é o que você crê que Ele é. Se você crê que Ele é inferior a seu problema, Ele vai ser inferior a seu problema. Moisés diz assim: o que eu vou fazer, Deus, quando vou sacar o povo do Egipto? Com que poder? Moisés diga que Eu Soy está contigo. Eu sou que? Eu sou que sana? Eu sou que sou. Ele é. Ele não pode estar por debaixo de meus problemas. Ele está sempre por em cima. É assim que Deus opera. Amém, queridos? Então, você observa que linda é essa história, irmão. Vamos ler o capítulo 41, são poucos versículos. Diz assim: quem mediu, dice, versículo 12, quem mediu as águas com o hueco de sua mano e os cielos com su palmo. Pensa como Deus é poderoso. Vai pensando. E com 3 dedos juntou o polvo de la tierra. Pensa, hermano, o polvo del planeta Tierra. Deus lo assim com 3 dedos. Você lo pode fazer isso com 3 dedos? Com 3 dedos Deus hace assim com o planeta Tierra. E diz assim: e pesou los montes com balança e com pesa los collados. Ele pesou. E diz: quem ensinou o Espírito de Jeová e lhe aconsejou ensinando-lhe? Quem pediu conselho para ser avisado? Quem lhe ensinou o caminho del juízo? Ensinou ciência. Ele mostrou a senda de la prudencia. He aqui que as nações são como la gota de água que cai del cubo. Las nações de la tierra para Deus é como gotita de água que cai de um cubo, irmão. Pensem isso. Como ele é grande. E como menudo polvo em la balança lhe são estimadas. He aqui que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastaria para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serão estimadas em menos que nada, e lo que não é. A quem, pois, hareis semejante a Deus? O que imagem compondreis? El artífice prepara la imagen de talla, y el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madeira que não se apolille. Se busca um maestro sábio que le haga uma imagem de talla que não se mueve. Não sabeis oído, nunca lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Observe, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos los moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como ¿A qué pues me haréis semejante ou me comparareis? Cuidado com a comparação, querido. Não, volvo a repetir, não compares nada com Deus, porque Ele é incomparável. Por favor, queridos, não compare nada com Deus. Há coisas que você não lo pode fazer. Deus não eres tu não eres Deus. Há coisas que você não lo pode fazer, mas Ele sigue tendo poder em todas as coisas. Está em las manos de Ele a definição de todas as coisas. Levantad em alto vossos olhos, mirad, quem criou estas coisas? Ele saca a cuenta su ejército. Ponga atenção nisso.
Ele saca conta su ejército y todas las llama por su, o sea, él llama a las estrellas por su nombre. Está hablando de las estrellas. Él llama a las estrellas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora, versículo 27. Aquí entra muchas veces nosotros. 27. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel. Porque es así, ó. Diga assim a su vecino, assim com muito amor, assim, ó. Aí dentro de ti há duas naturezas. Diga assim, ó. Há uma humana e uma divina. Amém? Então, Israel vem de Jacob. Ele está mencionando a Jacob e Israel, que os dois são uno solo. ¿Você conhece a história? Jacob, su nombre foi transformado a Israel. Jacob passou a ser Israel. ¿Ok? Jacob en la Biblia habla de la naturaleza, de una naturaleza vieja naturaleza. Y Israel ya habla de una nueva naturaleza. Jacob es uno solo, es el mismo, pero Dios le cambia el nombre de Jacob para Israel. ¿Estão aqui, queridos? Agora observe, las dos naturalezas estão haciendo algo tremendo. Ele disse assim: ¿por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú? Porque Jacob habla aqui. Jacob habla aqui, ó. Quem habla aqui são muitas vezes nós outros, bautizados, redimidos por la sangre, llenos del Espírito Santo, e pecamos hablando. Quantos estão aqui, ó, que são llenos del Espírito Santo, têm convicção de promessa, conhecem as Escrituras, la mente te habla cosa, e você confessa igualito sua mente te hablou, e você já eres uma nova persona, eres nova criatura, e se põe de acordo a los malos pensamentos que te golpeam. ¿Por quê? Porque Jacob habla aqui, e a vezes os israeles soltam por aqui. Por isso ele disse assim: porque dices, oh Jacob, e hablas tu, Israel, mi camino está escondido, e de mim Deus passou. Ou seja, Deus está dizendo: por que está questionando que eu não te vejo? Por que está questionando e dizendo-me a mim, Jacob, Israel? Por que está dizendo a mim que eu não te observo? Que eu não sei quais são seus problemas? Por que está dizendo que eu passei de ti mi benevolência, mi amor, mi bondade, mi misericórdia? Por que disse que eu não sou contigo? Por que disse que eu não te apoio, não te ajudo? Por que disse que eu não estou contigo? Por que disse que parece que você está oculto em uma terra onde eu não te puedo ver? Às vezes é assim, às vezes nós outros sentimos, parece que Deus não nos está vendo. E começamos a falar certas coisas em nosso coração. E isso entristece o coração de Deus. ¿Por quê? Porque hacemos Ele entender que nós aún não temos claro realmente quem Ele é. Porque quando você tem claro quem Deus é, Ele começa a liberar sobre ti uma grande bendição. Ele começa a multiplicar a graça de Ele sobre ti. Ele começa a liberar a bendição dele sobre ti. Então Deus está dizendo a ele assim: por que dices, oh Jacob, e habla tu, Israel? Mi camino está escondido de Jeová. ¿Acaso algo pode ocultar-se de Deus, querido? Não, nada. E de mi Deus passou mi juízo. Seguinte versículo, por favor. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, y cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. Hermano, Deus não cansa. No desfallece ni se fatiga com cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarão alas como de águilas, correrão e não se cansarão, caminarão e não se fatigarão. Por favor, ponga o versículo 29, por favor. Ele dá esforço al... Agora, este cansaço que Deus está falando aqui, não é o cansaço de noites mal dormidas, irmão.
Não é o cansaço de carregar peso, piedra. Não está falando de um cansaço físico, porque um cansaço físico, algumas horas de bom sonho, você soluciona o problema. Este cansaço não é cansaço de também estar andando ou correndo, que te falte el aire. Não, isso você senta, descansa, se termina o problema. Este cansaço é como assim, você como se harta de seguir creyendo que Deus te vai fazer coisas grandes. E é aí onde nós perdemos a vezes a bendição, porque nos cansamos. Em outras palavras, Satanás ele vai criar duas coisas para parar-te. Ele vai criar-te o medo, e Satanás vai criar-te o enfado. Duas coisas para uma pessoa: o medo e o enfado. O enfado que, como estou harto que Deus não me contesta, já não vou fazer nada mais, então você para. Medo, quando você sente um pânico, um medo, o medo te para. Quantas pessoas a vezes se frente a um assalto, a mano armado, lo que sea, um medo, algo, a pessoa não tem força, as pernas se vão, não pode mover, se para, porque o medo produz parálise. E o enfado também produz parálise. Então é importante entrar no descanso de Deus. E como é que se descansa? Quando é que se entra no descanso de Deus? Dice, Ele dá esforço ao cansado e multiplica a força del que não tem nenhuma. Ou seja, Deus vai, hermano, vamos aprender isso. O único ser capaz de la nada hacer algo é Deus. Sabe, hermano, Deus de la nada, Ele hace algo. Nadie mais pode fazer isso. Ele vai dar força a alguém que não tem força. Ou seja, de la nada Ele vai dar algo. Significa que quando você espera em Deus, de la nada Ele pode dar-te algo. A pergunta é, você crê que Deus pode fazer isso? Você confia que Deus pode fazer isso? Tem que depositar em Ele mais confiança. Tem que esperar mais em Deus. Pastor, é difícil em meio da circunstância que eu estou passando. Por isso Deus te dá uma palavra como essa. Porque em meio da circunstância que tu estás passando, Ele te está dizendo, confia mais em mim, espera mais em mim, seja mais agradecido e contemplará com tus olhos minha bendição. Não seja alguém que diminui o tamanho de Deus. Todas as vezes, querido, que você vai diminuir o tamanho de Deus, as coisas vão poner feias a seu lado. Eu nunca he visto nada na Bíblia, ou seja, todo mundo que vai questionar o poder e o senhorio de Deus, Deus vai tratar com ele na palavra. Job quiso questionar a Deus. Houve um momento Deus disse assim, Job, párate como um homem. Eu vou perguntar e você me contesta. Del capítulo 38, Job se queda callado. 2 capítulos, porque Deus lhe perguntou um montão de coisas e ele não sabia. Job disse assim, Job, ¿dónde tu estava? Deus disse a Job, ¿dónde tu estava quando eu puse limites a las águas del mar? Job não soube contestar. Job, ¿dónde tu estava quando eu puse fundamento em la tierra para que ela pudesse ser sostenida em algo? Job não soube contestar. Por isso, hermano, nós necessitamos sempre contemplar a grandeza de Deus antes que Ele nos comece a fazer perguntas. O profeta Abacuque, começa o livro do profeta Abacuque, sabe como? 3 capítulos, ele começa o capítulo 1 assim. É Deus, porque ele era profeta, ele diz assim, é Deus. Diz assim, tu Deus, tem muitas coisas que fazer, porque tu eres Deus. Porque seguramente está muito ocupado para não ver que a gente aqui está perecendo. Pero eu vou a subir a mi torre forte, mi alto, e vou estar orando, esperando que me conteste. Fíjate a oração dele. É bonita essa oração? Ele dijo assim, tu deve estar demasiado ocupado para ter os olhos atentos a los que estão sendo menospreciados na terra. Abacuque disse isso. Aí sabe como é que Deus vai contestar a ele em el capítulo 2? Deus vai dizer assim, el hombre tomado a vino não é de confiança. Em outras palavras, lê, irmão, lê depois em outras palavras. Aquele que é tomado a vinho não é digno de confiança. Deus está querendo dizer assim, Abacuque, eu penso que tu está mesclando algumas coisas, né? Deus começa a dizer, escreve a visão vai venir, tal. E sabe Abacuque, então ele cai na ficha, Abacuque diz assim, Deus, aviva tu obra em meio de los tempos. Aí ele disse assim, e em tu ira, porque ele sabia que a ira ia venir sobre ele. Em tu ira, acorda-te de sua misericórdia sobre mim. Aleluia. Aí ele disse assim, ele sabia o que ia passar com ele. Aunque, porque ele sabia, quando você toca em Deus, aunque a higuera não floresca mais,
aunque la vid no dê sus frutos, e aunque los trabajadores no dê mantenimiento, e aunque falte vaca en los corrales, con todo eu te vou adorar. Que é isso? Sabedoria. Que ele foi tocado onde não deveria tocar, pero ele era um profeta sábio a la vez. Não questiones a onipotência de Deus, porque pode ser que ele te escorreu a dedo como um profeta, alguém que vai representar-lhe com matrimônio, casa, família, e às vezes você vai questionar a soberania de ele por algo que você não entende, e ele te vai responder em processo. E como você não entra em processo, você contemplando, dizendo assim, tu eres grande e tu eres todo poderoso, aunque passe todas as coisas, eu sigo confiando em ti. Amém, querido. Você pode rir e a la vez você se acorda da palavra, eu regresso, porque ele tem poder sobre mim. Amém? Vamos terminar? Salmo de número 40. Amém. O pão está feito aí já? 5 minutos? 10? Se o culto termina tarde, a questão é o pão. Amém, querido? Ai, Senhor. Salmo de número 40. Amém? Glórias a Jesus. Salmo 40, el verso 1, por favor. Ok. Dice assim: pacientemente esperei a Jeová, e ele se inclinou a mim e oyó mi clamor. Tenha paciência. Amém? Sufra com categoria. Amém? Mano, mira, amanhã eu vou chamar o dono de local em Leganés, porque somos família, não há problema para isso, não? Eu vou chamar o dono amanhã, né? Vamos entrar no local, Senhor, por favor, e vamos dar uma volta. Ele vai ver o local, nunca foi desde que hemos firmado o local, foi algumas vezes. Então eu vou falar com ele, mira, então este mês temos que pagar o alquiler, como vamos fazer então? Eu le vou fazer a ele uma pergunta. Porque não terminamos a obra, ele não me puso a luz todavia, e a água tampouco, Canal de Isabel II puso a água, e a luz, e Bedrola não lo pus. Eu vou falar com eles e como vamos fazer diante deste momento? Estamos querendo terminar a obra, já se cumpriu o prazo de carência. Não seria melhor 12 meses mais de carência? Aleluia! Amém! Aleluia! Quantos creem? Aleluia! Ai, mano, Deus é lindo, amém? Ai, ai, Senhor. Pacientemente esperei a Jeová, e ele se inclinou a mim, e oyó mi clamor, e me hizo sacar del poço de la desesperação. Deus quer que você salga del poço de la desesperação, querido. Como uma pessoa sai del poço de la desesperação? Ela passando a confiar em Deus. Quando tu confias e esperas em Deus, você vai ter força para sair de las desesperações, que temos sempre muitas. Confia em Deus. Pastor, e se as coisas não funcionarem? Mano, é Bíblia. Tem que funcionar. Espere em Deus até que algo suceda. Haga todo o que está em suas manos. Está em suas manos, hágalo. Passado isso, você não lo pode fazer. Então, acá? Há alguém aqui que pode fazer algo fora da lei? Que você tem que fazer? Esperar. Quando você está, escute isso, quando tu estás desesperado, necessitando uma provisão, e você ha hecho de todo, e você não lo tem, você pode poner uma pistola, uma arma e assaltar um banco? Sim? Não. Lo que você pode fazer um túnel. Não. Você não lo puedes. Pero o que você vai fazer, querido? Você vai descansar em Deus. E escute isso, e fazer frente a seus problemas. Sabe como Israel, hermano, não existe nenhuma nação na terra e nunca vai existir, jamais existiu e jamais vai existir uma nação tão bendecida como Israel. Israel, ella é a nação modelo de todas as nações da terra.
Dios escogió a Israel. Pero ¿sabe cómo Israel vencía las guerras? Nunca era por la cantidad de ejército que ellos tenían. ¿Sabe cómo ellos vencían la guerra en la historia? En la Biblia también. Ellos solo se presentaban ante el obstáculo y Dios se encargaba. Entonces, confiar en Dios es cuando usted quiere un recurso, por ejemplo, usted no lo tiene. Usted buscó de varios medios para conseguirlo y no alcanzó. ¿Qué usted tiene que hacer? Hazte frente ante el problema y descansa en Dios. Y deja que Él lo hace, solo lo que Él puede hacer. Dios siempre decía a Israel, ve, presenta ante sus enemigos. Y alguna vez Él decía así, y esté parado y quietos. ¿Saben? Quietos. Y verás y contemplarás la salvación de Jehová. Dios tiene que poner nuestro corazón en este lugar de paz para que Él pueda obrar. Porque antes de venir una respuesta, Él tiene que ponerte en un lugar de paz. Aleluya. Dios tiene que ponerte en un lugar de paz. Dios necesita verte en un lugar de paz. Su confianza tiene que estar solo en Dios. Solo en Dios. De lodo cenagoso puso mi pie sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán. Aí a pergunta é esta, hermano. Sabe, todo el mundo te está observando. Sus parientes, sus amigos, sus familiares te estão observando. Ahora es que usted no eres una super mujer y tampoco un super hombre, pero ellos te están observando. Entregar confianza a Dios después del resultado es fácil. Necesitamos, la Biblia dice así, que cuando Dios abre el mar, cuando ellos cruzan el otro lado del mar rojo, la Biblia dice así que Miriam, la hermana de Moisés, dice que comienza a tocar el pandero. Ahí, Miriam. Tocar después que llega al otro lado es fácil. Necesitamos trocar el pandero antes que el mar se abra. Es ahí que tenemos que aprender. Contemplar a Dios antes que suceda algo. Y las cosas van a suceder. Y Él va a ponerte un cántico nuevo en su boca. Y dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. O sea, has aumentado, Dios mío, tu maravilla y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo enumerare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Significa que el hombre que esperó en Dios y confió en Dios, Dios aumentó las maravillas de Dios en ellos, en esta persona, y Dios aumentó el pensamiento. O sea, Dios pensaba algo para aquella persona. Por cuanto ella esperó y confió en Dios, Dios sabe que pensó más cosas. Te quiero meter en otros proyectos míos. Te quiero poner en otros planes míos. Pensa, hermano, cuando Dios piensa en ti, usted vive cosas nuevas. Cuando Dios piensa en ti, usted vive cosas nuevas. Permita que Dios pense en ti. Permita que Él pense en ti, que Él pueda contar contigo para algo. Póngase de pé, por favor. Necesito confiar y esperar en Dios. Confía y espera. Sabe, queridos, todas las veces que fores desafiado a murmurar contra Dios, trae la memoria el beneficio que Él hizo contigo. Amén. Sabe, hermano, sé agradecido. Un día yo así atropellé a una persona, así a manera de hablar. Estaba en una conversación y una persona vino a hablar mal de España y de los españoles. Y yo, hermano, soy, yo tengo, no es el temperamento, pero yo soy un poco así, no nervioso, así.
Y la persona comenzó a maldecir España. Comenzó a hablar mal de España, que no sé qué. Porque a veces, lamentablemente, hay personas con esa mentalidad aún. Comenzó a hablar mal de los españoles. Y yo simplemente le destruí. Le hablé tantas cosas. Porque ¿cómo puede alguien estar en un lugar donde la tierra le recibió? ¿Cómo puede eso, hermano? Yo no entiendo eso. ¿Cómo uno va a hablar mal de Europa? De un lugar donde Dios te puso para tener experiencias con Él. Yo no permito a nadie que esté a mi lado hable mal de España. No permito. Puede ser quien sea. La nación que yo viví las mayores experiencias con Dios. La nación donde nació mis hijas. ¿Cómo puede ser eso? Mientras tú estés aquí, ese es el mejor lugar del mundo, querido. Tienes que aceptar eso. Ponga atención a eso. ¿Cuánto se acuerda de la historia de Ruth y Noemí? Noemí sale de Belén, casa del pan, y Noemí va con su esposa y sus hijos a Moab, tierra que era maldecida, ¿sí o no? Se mueren los hijos, ahora Noemí tiene que regresar a Belén otra vez. Ahí entonces Ruth dice así a Noemí, Ruth Moabita dice así: Noemí, yo iré contigo. Y Noemí dice eso, y Ruth dice eso, y Noemí, yo voy contigo, aunque yo soy moabita. Y dice ella a Noemí: Noemí, sepas de algo, a partir de hoy, Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu tierra será mi tierra, tu Dios. Cuando Ruth entra en Belén, se convirtió en la mujer más poderosa, porque casó con el hombre más poderoso, el rey. ¿Sabe por qué? Porque allá en Moab, el corazón de ella ya estaba abierto para amar Belén. Y ella sabía que cuando ella entrara en Belén, la gente le iba a maldecirla, porque los moabitas eran maldecidos. Pero en el corazón de ella, la tierra de Belén era la tierra de ella, aunque la gente le maldijera. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sabe por qué hay latinos, brasileños, la gente que viene de otros países muchas veces no es próspero aquí en España? Porque los españoles, usted lo tiene que tener ellos como sus hermanos. Ah, pastor, no me gusta así. No tengo tiempo de explicarte para darte la base, usted entender. ¿Usted se acuerda de Caín, de Abel? Caín mató a Abel, ¿sí o no? Ahí entonces Dios dice así a Caín: Caín, por cuanto mataste a su hermano Abel, la sangre de él cayó en la tierra ya no te dará más fuerza. La tierra ya no te va más a devolver frutos y vigor, Caín. Vas a andar siempre equivocado de un lado a otro. Y cuando usted entra en una nación y usted comienza a bendecir a los de las naciones, la tierra te rechaza, porque tú estás matando en su corazón a aquellos que te recibieron, aquellos que están contigo en la tierra, que usted no debería haber matado. Dios está sanando mucha gente aquí. Dios no tiene problema que usted vaya a otra nación, a otro país. Puedes ir, pero mientras tus pies estén sobre un suelo, bendiga este suelo. Porque todo lo que Dios te da, si usted no lo recibe, condenación viene sobre ti. Y hay una promesa donde pusieron las plantas de sus pies. No es el hombre que te da. ¿Cuántos españoles nacionalizados? Tengo aquí un montón de gente con la nacionalidad española. No fue el gobierno que te dio la nacionalidad, fue Dios que te dio la tierra, porque tú pusiste los pies en ella. Ahora, usted agarra el pasaporte,
Hay veces gente dice así, pastor, cuando habla eso es porque no quiere que la gente se vaya. No, si usted agarra el pasaporte, la tierra que Dios te dio por herencia, y ahora usted va a otro país, solo por cuestión de dólar, de euro, de libra, ¿será que eso es correcto? Ante los ojos de Dios. Por eso ser agradecido es un mayor de los principios de la sabiduría. Ser agradecido a Dios. Yo quiero invitar aquí a la iglesia, no sé si los hermanos quieren pasar o que ellos pasen. Pasar es mejor. Sí, puede pasar. En mi vida ha sido Diga al Señor, Señor, gracias por esta palabra. Voy a ser más agradecido, Señor. En mi vida Voy a confiar más en ti. Tan fiel. Voy a confiar más en ti. Con mi ser, con cada aliento, Voy a confiar más en ti. yo cantaré de la bondad. Voy a confiar más de en ti. Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Confía en Dios. En mi vida ha sido tan Espera. fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiendo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Habacuque capítulo 2, ponga aí. Habacuque capítulo 2, verso 3. Te amamos, Senhor. Queridos, la Biblia dice que cuando nosotros participamos del pan y del cálice, la orden que Jesús dio fue esa.
todas las veces que comiere y bebiere, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. ¿Qué es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga? Anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga es anunciar que hay alguien que andó en obediencia y hay alguien esperando. Jesucristo, Él está esperando por nosotros. Queridos, Jesucristo, Ele está esperando por ti. Jesucristo, Ele está na espera também. E todas as vezes que nós participamos, necessitamos anunciar que Ele esperou, confiando em que nós sim vamos a convertir-nos de nosso malo caminho. E você tem que aprender a confiar em Ele quando uma promessa te é liberada e você quer que ela se cumpra na noite ou na manhã. Você tem que aprender a esperar. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que está matando espiritualmente a muitos cristianos é porque eles não sabem esperar. Eles não sabem confiar em Deus. Entra el afã e a ansiedade. Está matando a pessoa. Pessoas estão sentindo-se frustradas sem frustração. Pessoas estão sentindo frustradas sem nenhuma frustração. Como assim, pastor? Porque lo que para Deus é só uma questão de tempo, para muitas pessoas já é um decreto de fracasso. Lo que para Deus é só uma questão de um ano mais. Lo que para Deus é só uma questão de um mês mais, um trimestral mais, ou quizá 2, 3 anos mais. Para muitos já é um decreto de falência total, de destruição total. Então, quem é que está malo? Nós outros. Porque não hemos aprendido a contemplar o que Ele já hizo em nossa vida. E não hemos aprendido a esperar em Deus. La fe move las manos de Deus. Permita que la mano de Deus vea fé em ti. La fe mueve las manos de Deus. Observe que versículo poderoso. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Ponga atención, querido. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, no está diciendo espérala, está diciendo espéralo. Porque la visión va a venir, pero ella va a ser entregada por Dios. Porque se você espera primeiro a promessa antes que uma experiência com Deus, Satanás mesmo pode entregar-te nas mãos o que você necessita. Por isso, confiar em Deus e esperar em Deus assegura a promessa correta. Porque a promessa é bendecida, não é porque eu la tenho, sino quem me la entrega. Quem tem que te entregar a promessa é Deus. Por isso te conviene esperar e confiar em Ele e exaltar a Ele, contemplar a Ele. Quando sua alma te golpeia, você diz: alma, calla a boca, confia e espera, e não te olvides de nenhum de seus benefícios que Ele hizo em minha vida. Isso é poner a alma a trabalhar, querido. Aunque tardar, espéralo, porque sem dúvida vendrá. Não tardará. Anunciará a morte do Senhor hasta que Ele venga. Ah, pastor, vai venir muito tempo. Pode ser esta tarde. Pastor, vai tardar muito, pastor. Não, pode ser hoje. Só Deus sabe. Deus só quer que você espere. Levanta o pão para o alto. La noite que o Senhor foi entregue, Ele tomou o pão, levantou para o alto e deu graças. Dijo: este pão representa mi corpo que por vosotros es partido.
Hagan todo esto en memoria de mí hasta que yo venga. Diga así: Señor Jesús, al participar de este pan que representa su cuerpo, yo declaro, Señor, como su palabra dice, todas sus llagas, las heridas que estuvo sobre su cuerpo, garantiza a mi cuerpo, sanidad perfecta. Señor Jesús, al participar de este pan, si en mi carne y en mi cuerpo existe algún tipo de enfermedad alojada en mi cuerpo, por el poder de su palabra, al participar de este pan, Señor, automáticamente es cancelada por el poder de la fe. Yo declaro, Señor, su cuerpo fue herido, tuvo llagas para que mi cuerpo pudiera estar sanado y libre de enfermedades. Aleluya. Participe con mucha fe de este pan, querido. La belleza de mi Señor Wow. nunca se agotará. Se cancela todo inicio, todo comienzo de cáncer, de tumores, ahora en el nombre de Jesús. Siempre permanece. Todo cuerpo que comió del pan, si existe La un belleza comienzo de mi enfermedad Señor en la línea cancerígena, tumores nunca se en la sangre, en los huesos, en los órganos, ahora mismo es destruida toda enfermedad. Ahora mismo es destruida toda dolencia por el poder del nombre de Jesús. Enfermedades fuera de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades en el cuerpo ahora mismo sean maldecidas, destruidas por Dios. Enfermedades en los nervios, en los órganos, en las células, en el cerebro, en la mente ahora en el nombre de Jesús sea destruida. Sanidad, trae sanidad, Jesús. Ministro y libero sanidad por su nombre. Ministro y libero sanidad por su nombre. Ministro sanidad por su nombre, Jesús. Libertad. Diga si el pan está en mí. En tu nombre, Jesús. Oh, sea removida ahora de tus cuerpos todo inicio de enfermedad que está oculta, todo inicio de cáncer que está oculto, todo inicio de cáncer que está oculto, que ha iniciado en el vientre, que ha iniciado en los úteros, que ha iniciado en el páncreas, que ha iniciado en el estómago, todo inicio de cáncer y tumores que inició en las vísceras. Oh, ahora mismo es arrancado y removido por el poder de Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo mioma, todo quiste, ahora mismo yo profetizo y declaro: mujeres con vientres sanos, mujeres con dientes sanos, mujeres con úteros sanos, mujeres con sistemas productivos sanos. Ahora se va toda enfermedad. Se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús se va toda enfermedad. Se va toda enfermedad. Se va ahora fuera, 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 fuera. Opera por el cuerpo de Cristo Jesús. Derecho tiene de ser sanada. Derecho tiene de ser sanada. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Levante el cáliz para el agua. La Biblia dice que
Jesús en la noche que Él fue entregue, Él también tomó el cálice, dio gracias y dijo, este cálice representa mi sangre. Diga así conmigo, Señor Jesús, tu palabra dice, la vida está en la sangre. Diga así, Señor, al participar de este cálice que representa tu sangre, diga así, Señor, aleluya, tu vida pasa a ser mi vida. Tu vida pasa a ser mi vida. Al tomarlo, Señor, una vez en mí, yo declaro todas mis venas, todo lo que da vida a mis órganos, ahora mismo recibe el poder tuyo por su Santo Espíritu. Participe del cálice. Hay poder en tu sangre, Jesús. Con fe. Sanidad, libertad. Todo espíritu de enfermedad fuera. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo espíritu de enfermedad en los cuerpos libertad. fuera. Hay La poder sangre venció. en tu sangre, La Jesús. sangre venció. La sangre Sanidad, venció. La sangre del libertad. Cordero. Hay La poder en sangre tu del sangre, Cordero Jesús. venció. La sangre del Cordero. Rechace toda enfermedad ahora. Rechace todo diagnóstico médico ahora. Recházalo. Recházalo, iglesia. Rechace todo diagnóstico médico. Rechace todo pronóstico médico ahora. Todo diagnóstico. Rechace ahora todo diagnóstico de enfermedades. Declara, no lo tengo más. No lo tengo más. Decláralo, soy sana. Soy sano. Soy sano, soy sana. Mi cuerpo recibe vida de Cristo. Vida de Cristo. Hay poder, Vida de Cristo. Aleluya. Meu Deus. hay poder en tu sangre, Oh, y hay una unción de Jesús. sanidad aquí, querido. Sanidad, Foi liberada uma unção de libertad. sanidade aqui. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Que se reviasó. Si hay alguien que sentiu algo en el cuerpo, Libertad. si hay alguien que sentiu algo del cuerpo anormal, si quieres venir aquí, venga aquí adelante. Si hay alguien que sentiu algo del cuerpo anormal, sentiu como algo que le pica, que le quema, de recotoma catalabias toqueando acá. Espíritu Santo de Dios. Hay poder, Wow. hay poder en tu Yo veo el Espíritu Santo hay operando, poder en tu sangre. operando para testimonio. Hay poder Operando en para tu testimonio, operando para testimonio que Cristo vive y reina No por hay los siglos. enfermedad. Ah. Sí, Espíritu No hay Santo, tócalo más, cautividad. tócalo más, Señor, más. Hay Ah. poder en tu Entregue a Jesús honra, entregue a Jesús gloria, entregue a Jesús adoración, entregue a Jesús lo que solo corresponde a Él y verás. Wow, Dios mío. En el nombre de Jesús, Más. de Jesús, hay poder, hay Más, poder, más. hay poder. Más. Wow. En el nombre de Jesús, de Jesús. Yo veo un sistema digestivo que se mueve. Yo veo vientres que se mueven. Más. Y poder, Vientres hay que se poder mueven. en tu sangre. Hay mujeres que aún sienten el útero moviéndose. Más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay poder Gracias, en tu Espíritu sangre. Santo. Hay poder en tu Gracias, Espíritu sangre. Wow. Hay alguien que quiere que yo ore, venga aquí adelante. Poder en tu sangre, Pastor, Jesús. mi fe aún no alcanzó. Sanidad. Si hay alguien que desee oración, por favor, venga aquí adelante. Tu sangre, Jesús. Sí, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Sanidad, libertad.
Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Jesús. Más. Ahí. Hay poder en tu nombre, Jesús. Sanidad sobre Leo. Libertad. Hay nombre, poder Jesús. en tu nombre, Más. Jesús. Obra completada. Obra completada por el poder de su Espíritu. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder en tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Temo como Hay Macatama. poder en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay Poder poder de paz. en tu nombre. En el nombre de Jesús, del sistema nervioso ahora mismo restaurado. En el nombre de Jesús. Todo. Aquí en Levante las manos. libertad. Quero bendecirlos porque los hermanos que van a comer, yo voy a seguir orando y voy a tardar. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu de Dios estén sobre ti. Que Dios te bendiga, te prospere. Que haga resplandecer la luz de la gloria de Él sobre ti. Tenga misericordia de ti. Y todo cuanto te ponga sus manos prospere para la gloria de Dios. Levante su mano, dá um forte aplauso a Jesús. Ida em paz, ida em paz. Salga por aquella porta que eu vou estar orando aqui por los hermanos. Amém?